você tem. Você não entrou ainda no governo, você vai ter que apertar aqui para entrar, ó. É pedir CPF. Só que tem uma coisinha estranha aqui, ó. Aqui antes de entrar, tem essa portinha aqui da bagunça aqui, ó. Ele tem sala multissensorial. Quem que fez essa configuração? Mas vamos fazer um controle. Não, isso é feito por um configurador. Precisa verificar quais partido político, judicial, que fez esse tipo de configuração aqui. Seria importante, só que tem uma sujeira aqui, ó. Você verifica aqui, ó, novo pedido. Isso aqui é a sujeira. Está incitando um erro. Quem vai fazer um pedido se você já é cadastrado? Taxa de preço, calendário de pagamento, tal, até isso daqui até você usa, né? Mas esse novo pedido aqui é a sujeira. E na porta de entrada, sem você, ou seja, a pessoa, o que é estranho é que isso seria para todo mundo. No entanto, sob uma configuração, eu tenho que entrar no meu INSS. Mas se eu aperto o quê? Novo pedido. Eu tenho que formar dados. Entendeu? Agora a pessoa tem todo o meu CPF, documento. Ela faz um novo pedido para você, sendo que você já está. Então isso tem que ser feito o quê? Se você vai fazer um novo pedido, se você já ele tem que dizer, ó, não há necessidade de fazer um novo pedido, porque você já está atualizado, já tudo certo. Porque eu realmente já estava fazendo um pedido do quê? Isso é definitivo, entendeu? O BCP é definitivo, a prestação com unidade é definitiva. Só que tem que dar tempo muito mais. Então isso aqui está errado. Vai que uma carinha que vai perto aqui e começa a querer fazer. E por que fazer isso? Né? Como que você vai entender que dentro desses locais tem pessoas fazendo isso, observando, sujando a vida dos outros? E não é remetido a nada. Não adianta você ficar inventando coisa aqui. Ou seja, porque você fez coisas erradas, porque aquele fez coisa errada, porque você fala demais, porque isso, porque tá com raiva. Ou por causa disso e daquilo. Isso não tem nada a ver. O direito do cidadão e ainda mais o BCP é para pessoa deficiente. Pessoa deficiente vem com todas as coisas estranhas. Dificuldade de sair. A pessoa deficiente não tem facilidade para trabalho. E principalmente quando você descobre que uma entidade, eu vou dizer, organizativa, estava prejudicando a pessoa desde quando ela é criança e fica-se descoberto e houve ação de continuação, desde atrapalhar documentos de trabalho, atrapalhar formações de serviço, e não é tão simples pensar que alguém fez isso e apenas, né? Aí eles fazem, não. Pessoas conhecidas e órgãos conhecidos, tá? Da mesma forma que continuaram, porque essa configuração aqui ela é errada, viu? O pedido pro lado de fora aqui. Não pode. Aí como é que eu faço então? Entrar no governo. Você pode colocar essas coisinhas aqui, multissensorial, entre encontro emergência, taxa, calendário, mais serviço. Mas, o que é isso aqui, né? Estranho, né? Então, eu não tenho que fazer novo pedido. Eu não fiz novo pedido, como eu nunca faria, eu já estou ali. Para que eu vou fazer novo pedido? É aí que é a chave, né? Então, eu penso que um governo controlativo, que seja exército, marinha ou aeronáutica, não pode, que seja qualquer um, não pode estar imbuído de informações pessoais, né? Isso é crime. Ainda mais que não fazemos nada para esse pessoal. Mas, no entanto, você descobriu que pessoas fazem coisas erradas escondidamente, né? Isso é o crime encontrado, que ele pode usar o termo de eugenia, mas não tem como explicar isso. Então, eu explico. Essa é uma forma quem faz a configuração, sendo o nacional, quem que são os detentores dessa configuração, porque
É uma ação muito específica, entendeu? Tem que ter, de certa maneira, um estudo para fazer toda essa configuração. Tudo bonitinho para você usar e relacionar as informações do aplicativo, onde os aplicativos não serem considerados ao passo seguinte como uma coisa ruim. Ou seja, seu celular só vai ser usado para telefonar. As ações de aplicativo, ela não pode movimentar as suas contas. Não pode mexer com as suas coisas. Seja o INSS, que seja, ou aplicativo de redes sociais. A gente pensa que não esteja relacionado a um mecanismo digital de observar suas coisas e aí o absurdo de alguém poder entrar. Isso é absurdo. Não tem como você medir o quanto isso é absurdo. Então, alguém quer atacar alguém e não sabe de nada, o quanto é difícil você conseguir algo, o quanto é difícil você passar no concurso e ter o poder de trabalho, no entanto, limitado, você precisa de carro, tudo, e descobrir que ações do seu documento que foi colocado, praticamente imposto para você, porque ele não quer você voltando na prefeitura municipal, porque você vai dar problema para eles, e eles inventam isso. Tudo bem, que seja uma justiça social que não seja tocado mais. Então eles ficam nessa formação mais ou menos e não causa estabilidade, fica causando estabilidade, mas essa estabilidade, nesse caso, é extremamente criminosa. Ela tem que ser acessível e não causar problema. Estão causando problema. Um grupo específico que é tudo isso que está sendo contado na internet. Ou seja, causar formações, para causar terrorismo emocionais. Isso causa, você sabe o quanto é difícil para uma pessoa idosa, que seja com mais idade, uma pessoa que necessita, e eles vão no banco lá e são continhas, são dificultados para eles, e eles ficam desesperados. Seja quem for, sabendo que eles precisam de dinheirinho. Gente, essas pessoas precisam de dinheiro mensal. E não estamos aqui porque somos vagabundo. Estamos aqui porque trabalhamos. E não só trabalhamos no sentido da capacidade de trabalho, desenvolver o sistema do trabalho, seja dentro da burocracia do trabalho. Nós trabalhamos também a nossa unidade humana, referente ao nosso particípio, nossa participação emocional dentro da sociedade. Nós evitamos de tocar em algo que deveria ser fácil para nós. No entanto, eles levam você a condicionar o erro. Então, tem alguém que mente para você aqui, no sistema, no caso. Mentir. Você fez uma formação de prova de vida, que é a formação de biometria, onde eles atrapalharam. Daí vem do lado, quando falo do lado, são pessoas do local, aqui, pedindo documento para você, insustentável, movimentando sua formação. Eles colocam pessoas dentro do local, então, que também tem, ou seja, não é estranho, já não é estranho tudo isso, né? De repente, uma família de tantas pessoas sofridas, como Marco, como pessoas que veio ao óbito, como a mim, desde criança sob situação e com extrema capacidade de trabalho. No entanto, o específico, isso é normal, qualquer país do mundo, primeiro mundo, e que não seja primeiro mundo, sabe que uma pessoa deficiente precisa de viabilização, como qualquer motorista precisa de carro para locomoção. Qualquer motoboy para ir fazer a entrega precisa da sua motocicleta para fazer suas entregas, como qualquer motorista de ônibus necessita do ônibus, né? A pessoa deficiente necessita de compartilhamentos sociais referido à ação de movimento.
Precisa entender compartilhamento emocionais que causa a formação de acessibilidade física também. Ou seja, saber que ele precisa. Isso é fato. Então eu fiz concurso de inspetor de aluno, eu passei. E sobre essa mesma medida, eles estão relacionando essa questão. Atrapalharam. Então eu sou inválido. Pelo aspecto social, sim. No entanto, inventa o BCP. O BCP é para uma coisa interessante. O que é o BCP? Ele vem imbuído de informação. Você pode ter tantas capacidades, no entanto, você é deficiente físico. É isso. Você pode ter tanta capacidade, no entanto, você é um deficiente físico. É isso que é o BCP. Esse é o direito. Então, o BCP é para pessoa deficiente. Eles emendaram mais patamares para pessoas mais velhas, mas isso acaba tocando na contribuição também, né? A pessoa precisa contribuir. Eu também quero contribuir. Eu quero ter uma idade, uma formação e contribuir para o INSS. Para eu poder trocar da formação, como também quero trabalhar. Ou seja, mas não ser tocado do BCP. O BCP é uma maneira de distribuição de renda nacional. Importante. Onde vai ficar esse dinheiro? Qual político está querendo todo? Qual político ou empresa está querendo esse montante de dinheiro, que são milhões, e para o quê? O que eles vão fazer? Vão lavar o dinheiro. O que eles vão fazer? O que estão fazendo nessa larga comunicação social relacionada à formação da estrutura social, não só emocional, como física? Desde uma formação de usar a água local, isso não é utopia. O Brasil tem muita água. Desde a formação de estrutura a trazer coordenação, a cidades específicas a causar elaborações do sistema para que traga fundamentos de vida emocionais aos jovens, na participação da natureza junto com o fundamento da sua arquitetura. Isso é importante. O que eles fazem com esse dinheiro? Para que qual o fundamento? Ah, porque nós não temos dinheiro. Não tem dinheiro, no entanto, esse dinheiro sobra. É como o fluxo de uma mina de petróleo. No entanto, ele tem uma coordenação de ciclo. É diferente. Ou seja, poderia ser infinita, são só repassar dinheiro e alguns cometendo lucros. Eu vou falar para cometer lucros, porque muitas vezes os lucros exagerados, né, que não tem passada de captação, eles são criminosos. Eu falo cometer lucros. Lucros criminosos. O que são lucros criminosos, gente? E a passada de que entendemos relacionada à ação da captação e não usar desse erário a condicionar elementos a uma população, ele é um lucro, ou seja, esse dinheiro não passa para o povo ou para o governo, ele vai para outro local. Se você capta a estrutura de dinheiro de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas, você vai ter 1 bilhão, é isso que é isso, né? 1,5 bilhão de dinheiro relacionado ao salário mínimo. É isso mesmo, 1 bilhão. Se não for, é 150, mas é isso, é muito dinheiro, muito dinheiro. Isso relacionado ao salário mínimo. O que vais fazer mensalmente com esse dinheiro captado? Ah, nós não vamos ter gasto porque está tirando de algum local. Não está tirando de local. Tudo é formalizado sobre a capacidade. Você não vai tirar dinheiro sem tá, vai fazer nova moeda. Isso perde poderes. Então a captação é importante. No entanto, a captação demorada, difícil, como você comprar uma coisa numa loja e paga mensalmente, isso é um tipo de captação. Só que você vai ficar com o objeto. E não vai ficar com o dinheiro. Então, agora tem gente que quer a supercaptação.
conseguir dinheiro muito rápido, em pouco, curto tempo de espaço. Isso, quando tem esse exagero de informações, ele pode estar relacionado com lavagem. Então não adianta vocês dizer que a economia está ruim e o dinheiro isso e aquilo e você não dá dinheiro, o povo não tem dinheiro para gastar. O povo tem que ter dinheiro para usar, senão pequenos locais ele acabam não tendo como movimentar. Mas não exagero, como monopolizar o local, ou seja, encontrar pessoas da cidade monopolizando o local, impedindo outros de causar uma estrutura melhor e nessa participação de concorrência, isso é importante. Essa monopolização é burra, viu? Monopolização em locais pequenos são burros porque você pode usar de cooperativa a coordenar. Então o que você quer? O cara tá querendo juntar dinheiro para comprar carne, tá viciado, tá juntar dinheiro para comer garotas, tá viciado. Tá viciado até mesmo em droga. Tem gente que se vicia nas coisas, gente. Isso são vícios. O governo precisa coordenar isso? Sim. Mas tirar o dinheiro de. A invenção de tirar o dinheiro de uma capacitância feita pelo judiciário, provado, e tantas coisas, e ficar com essas formações absurdas de pessoas dentro do sistema atrapalhando a vida do outro, isso tem que ser verificado. Não é de você acusar o partido. Isso é crime em qualquer partido. Não adianta acusar a igreja. Isso é um crime em qualquer elemento da igreja. Seja de televisão, são crimes. Então, o que eu leio? Que a coordenação em si, de que você coloca o Estado, né, de comunicação central, ou comunicação de caixa, né, poucas pessoas sabem, relacionado à vida e crianças e tudo mais, como a adulterização de crianças, dizem isso, né, são cartas, apenas cartas para retirar as crianças do local e venda. Vamos colocar outra ou outra atrapalhando a nossa venda. Isso se liga no quê? Tudo. O ataque a mim é relacionado à capacidade. Quem está alimentando o Joca a condicionar fala ao mundo, sistema? Toda uma movimentação correta de dinheiro. Ou seja, o mesmo ele quer. É tão absurdo que eles estão cometendo um crime, né? E foram descobertos e observam, ninguém fez nada, estão tudo bem com nós. Eu não sei se a ação despoja das questões de fuga, eles estão treinados a fazer isso. Há um treinamento. Ou alguém tem o poder, e nós somos intocáveis e faremos. Somos intocáveis. Não são intocáveis, ninguém é intocável. Ninguém é intocável. No entanto, cada um tem seu direito. Então, eu fiz o meu concurso de inspetor de aluno e passei. E sobre a cota ainda. Muito mais elevado. Sobre a cota. Eu fiz um concurso de escrevente judiciário em 2000. E sobre a cota eu passaria. E passaria também sobre formação normal. Eu não sei se eu fui tão bem, mas eu fui atrapalhado nos estudos também. Sabe que isso existe, né? Você descobrir, né? Muito atrapalhado no estudo. Não deixava me concentrar. O tempo inteiro, como tem aqui. Eu tive que desenvolver para me estudar com barulho de música. Senão, me concentrar nisso. Mas mesmo assim, existia atrapalhação. E é real. E eu também fiz. Entrei em formação judicial para o conserto da rua local aqui, para que eu pudesse ter mais viabilização. Como entrei em contatos com várias formações para adquirir casa em locais mais interessantes, para que um cadeirante pudesse. Para pessoas que usam cadeiras de roda, no caso eu,
pudesse mobilizar ou movimentar, perdão, movimentar. Mas há pouco tempo atrás eu fiz concurso, entrei com formação judicial do inspetor de aluno e foi uma mulher de um amigo meu, ela entrou em processo judicial e eles mandaram carta que eu não tinha entregado documento em tempo hábil. É o que eu estou tentando fazer, documento em tempo hábil. Eu entreguei documento em tempo hábil, sim. Seja no concurso, entendeu? E principalmente sobre a ação do sistema junto com a formação do meu trabalho, ou seja, eu trabalhei em 2096, 98 e voltei a trabalhar em 2002 com formações de colocação, né? Para que você pudesse ter o NPS pago, ter uma inclusão social. E foi feita a formação judicial para a melhoria da rua e também carro adaptado na Prefeitura Municipal de Salesópolis e eles não me deram nada. Eu queria saber o que eu tenho direito, né? Então, eu sou deficiente físico e o BCP é para pessoa deficiente, não é para provar a invalidez. A invalidez já é fundamentada na pessoa deficiente. A ação do esforço dela, da pessoa deficiente, é o esforço que desnecessário, porque é um esforço acima de humano para realizar fundamentos. Então nós fazemos porque nós estamos vivos, então nós estamos se mexendo. E as ações de executar patamares de escuta, isso chega a ser um absurdo, né? Imagina o governo gastar bilhões anuais de dinheiro para escutar pessoas que estão recebendo BCP para ver se elas estão se movimentando. Como vermes, tem que ficar parado. Bilhões, e daí são bilhões. Se eu ouvir isso, são bilhões. Porque se condicionar foco, são discriminações. E são familicídio. Entendeu? Interesse de crianças locais envolvendo pessoas. Então, essas pessoas estariam nesse conjunto, mas como ganhariam poder essas pessoas dentro do sistema? Não ganhariam poder. As questões é a capacidade de se alimento, onde alguém ainda teima e dizer não é interessante. Porque nós conhecemos o nosso Deus, nós conhecemos a nossa estrutura, nós conhecemos a nossa raça e não precisamos do seu elemento dentro. Você não precisa, mas muito povo no mundo precisa da nossa comunicação. Desse pessoal que estão arrebentando capacidades humanas e não eram cessados. Mas entrar no poder do sistema e fazer essas coisas, esse balaio de gato, essas entradinhas, isso são formações específicas, são pessoas específicas. Então, brasileiros cu de bosta, né, como nós, não vão aprender tão fácil a não ser que tenha esse elemento de fala para entrar nesse local e coordenar uma estrutura governamental, mas mesmo que fosse brasileiro, mesmo assim, ele vem de um controle antigo. Então, é sobre isso que tem que ser observado. Então, são configurações importantes? São aplicativos importantes que ajudam você? Sim, mas precisa funcionar como a coordenação de, de você estar comprando um produto, né? E esse produto tem isso aqui, ele vem, mexe, entra na sua casa. Eu tão esperto, né, que conseguimos, né? E você compra um produto, né? E você manda aqui, ó, para você falar da sua internet. E vai essa aqui, ó. Resposta, vai. Ó,
Resposta inválida. Tá bem? O tempo inteiro aqui, ó. Isso foi depois de mexer na sua impressora, ou seja, a minha impressora, que ela não está funcionando. Entendeu? Manda outra. Isso é a desktop, viu? A internet desktop. Que alguém configurou sobre isso, sobre as questões. Então, essa internet que colocaram para nós, o que está referido à situação de escuta familiares? Então, o governo, essa é uma informação independente, porque o governo colocar pessoas a escutar a população, né, e pessoas específicas sobre a formação da eugenia, então responde informações de ações de racismo. No entanto, você vê racismo e o pior crime que existe, que é a discriminação. Então, o mesmo grupo está discriminando o Joca e o Jorge, Jorge Carlos Cunha, como discriminando a situação e fazendo bullying com a discriminação. Claro que tem esses poderes marcados, né? A marca deles é colocar você no patamar que são ação, então tá certo, tem que fazer isso mesmo. E você vem com essa marca. Óbvio que a marca é criada por esses mesmos formação. Ou seja, os toques da vida, né? Como você não pudesse tocar. Então, essa ação acontece e eu não fiz, tá? Revisão, fiz prova de vida, só isso. Por que prova de vida? Porque eu recebo o BCP e é justamente isso, uma pessoa como eu, que deveria estar trabalhando, né? Cadeirantes, sim, fiz concurso, vários concursos para isso. Nunca deixei de, como garoto, sonhar. Eu fui novo, tinha 19 anos. Sonhar em ter um local melhor. Então, a minha procura por casas locais na região, elas foram atacadas em 3 locais. Eles não querem. Não querem escondido. Dificulta escondido. Ficou pessoas escondidas atrapalhando você. Então, você quer trabalhar? Cara, eu passei no concurso. Eu tenho direito a esse concurso, eu devolvo seus dinheiro e também danos morais, materiais. Alguém disse que eu não tenho direito. Alguém está dizendo que não tem direito. Então eu tenho que escrever o que eu tenho direito. Daí tem o grupinho, né, que sabe tanto e você, né, e sabe só aquilo basta, né? E do outro lado, cego, né? Que eles mesmos fizeram. Do outro lado não fala nada, porque eles mesmos fazem. Então eu tô falando que a ação que predispõe esse movimento está relacionada à morte de família, sim. E já é falado para governantes mundiais que é referido às questões de nazismo, no entanto, usar do nazismo, mas não deixa de ser crime. Ou seja, esse navio pesqueiro aqui que capta criança, né? Que está querendo criança e eu estou atrapalhando muito a formação de morte de crianças e famílias, que pais estão sendo rompidos seus anos por ódio dessas formações, estão sendo sabendo de família polinizada, né? Então esse grupo, essa pessoa, eles fazem escondido e geram uma formação no sistema e ao mesmo tempo toca na formação local. E vem aqui, faz essa configuração absurda e começa a coordenar essa formação. Então quem que vai soltar, quem que está segurando as passagens de pessoas de Salesópolis, porque passa pessoas de Salesópolis e quando vem com fundamento de toques. Ou seja, ninguém sabe, porque entra no sistema e são formações específicas. Formações específicas não são de preparação de miscigenados como nós. Porque nós estamos tentando coordenar, como eu, e não é qualquer miscigenado, a aplicação dessa consciência no sistema. Capacidade de observar e buscar. Então é óbvio
que uma pessoa como eu, e muito mais, porque isso refere à marca, isso é a marca. Eu sou pobre, eu não sou rico. Consegui algum dinheiro? Não. Meus trabalhos afetados, meu trabalho, tudo que eu tentei ajeitar, eles atrapalham. Tudo! Eles ficam atrapalhando e tem as medidas deles, né? Ou seja, os direitos humanos não existem mais aqui. Então, esse laboratório água, né? Ou seja, laboratório e água que significa subhumanizar a pessoa, devido à sua capacidade de laboratoriar. Tá? Eu não quero saber do seu Deus, mas eu conheço ele. Você é uma raça e conjura as questões está ligadas a Deus ou qualquer coisa, porque isso funciona, pessoal. Essa desgraça de idolatria racial, essa desgraça que pode ser bom, mas se torna uma desgraça quando o aplicativo na consciência na consciência dele é aplicado no sistema, atrapalhando especificamente pessoas essa pessoa está ligada à ação de estranha, não precisa nem falar, né? Como captura de crianças, marcação de crianças, prostituição, uma criminosa, porque a prostituição seria um meio de escape, né? Parece que a prostituição, mesmo que sendo criminosa, ela pode. No entanto, são cadeias de crianças sendo tirado substância, colágeno, através com agulha dentro dos seus ossos. Isso faz substância onde as pessoas compram ao rejuvenescimento ou problemas, ou seja, adoecer criança para curar criança. Isso é o crime, porque rende dinheiro. É o jeito, isso é o capital criminoso. Então tem uma criancinha que está doente e eles vão lá e arrebentam 3, 4 outras crianças. Então parece que estão fazendo um bem aqui também, então não sabe o que está acontecendo. Esse mesmo grupo estão lesando criança, fazendo ONG e tal, e as crianças viam ONG importante, mas no entanto a criança está sendo lesada para ficar na ONG. Ganha esse dinheiro com isso. É a mesma informação. E estão escondidos. Oh, meu Deus do céu. Então precisa fazer uma configuração que seja. O cara entra lá, vamos fazer uma nova configuraçãozinha. Que falta de profissionalismo, falta. Eu falar para você, que falta de. Por que a gente fala profissionalismo? Porque a gente não pensa em informações estranhas, né? Que coisa indecente. O cara entra lá e vamos fazer a configuração. Vamos emendar uma lei. Para quê? Vamos fazer uma nova configuraçãozinha hoje? Isso tem que ser falado em órgão nacional. Informação específica de banco. O banco tem que exigir isso. Tem que ser falado, tem que ser postado nos canais, redes sociais sobre isso. E não devia ter. Nem deveria ter um contexto de. Que não, meu Deus, vai ficar falando, não, tem que ser. Tem que ser uma coisa legalizada, mas no entanto, especificamente eles podem fazer. Né? Não tem um valor tão alto de cobrança sobre isso, que isso é importante. Então tem uns grupinhos que vai lá, vamos fazer uma configuraçãozinha hoje, específica. Agora, se você imagina que se isso é específico, então os links de informação ele é tão importante e não pode ser tocado, né? Os links. É importante. Porque eu vou fazer uma configuração para uma pessoa. E terá centenas e centenas de aplicativos. Gente, isso é sério, gente. Você não está vendo que isso é sério? Isso acaba com a internet. Sabe? Se deixar esse grupo na internet, vai acabar com a formação de segurança da internet. Ninguém vai. O celular vai ser só para celular. Vai ser só para celular. Vai voltar o tempo do Olerite. Vai ter que organizar uma equipe assim, contadores e tudo. PM, vai adiantar? Vai ter que fazer uma nova caixa de comunicação sem a comunicação central. Vai ter que fazer uma nova caixa de comunicação de computadores mundiais. Todos vocês, das redes sociais. Imagina lá, vou fazer uma configuraçãozinha hoje.
Isso tem que ser exposto ao órgão federativo, junto da cadeia de informação nacional, televisão, rede internet. Como que você vai fazer uma configuração aqui, ó? O cara entra aqui, faz uma configuraçãozinha pro grupo deles. E o dinheiro não é mais desculpa. O dinheiro não é mais desculpa, gente. E o dinheiro não é mais desculpa. Quem que vai ficar vivendo com esse dinheiro? Arrebentando pessoas e famílias? O órgão que vai fazendo isso? Quem que é os poderes sobre isso? Então não tem laço de informações quando você toca em crianças, não é isso? Só que se toca em criança, toca em informações. No entanto, eles estão praticamente baiano. São baias. Centenas e centenas, até milhares de frutinhos a dar para a nova geração. E todas arrebentadas, todas violadas. Então, nossas medidas sexuais, que é tão difícil, a gente faz escondido. E ações de liberado dele que até posto na internet. E vai dizer que fazem isso porque alguém fez isso. Eu tenho meia idade, isso acontece mais de 70 anos, talvez muito mais, se você for relacionar as questões dessa ação que encontramos. A minha vida foi 15 segundos, 21 minutos, num passo, e vai falar de intimidades, são intimidades pessoais relacionadas à questão. Então, o que está acontecendo? Você está sendo medido por formações emocionais e toques, ou você não entenderam que as ações posteriores são praticamente feitos? Ou seja, tirar as ações comuns seu para direcionar vocês à aplicação emocionais, até mesmo aplicação físicas, como coisas de remédio. Então eles não querem você, eles começam a atacar você ou procurar coisa para incriminar você mais tarde. E começa a coordenar coisas para incriminar. Então eu não quero ser tocado porque eu tive minhas expressões sexuais do jeito que eu posso. Enquanto esses estão levando menina a estupro e vendendo menina a estupro, como tem tantas meninas estrupadas aqui em Salesópolis. Sim, e eu digo que elas foram estrupadas, estão marcados os filhos dela e elas vão participar dessa redoma de comunicação, ou seja, elas não vão sair daquilo. Isso chama um extermínio. E as ações de o êxodo erradicativo é real, é criminoso, e isso não é feito somente por coordenação de miscigenação. Ele também são coordenação de raça. Ou seja, raças estão findando outros da raça dele. Há uma importância e não há uma importância. Ou seja, o que você quer? Nós não queremos que vocês entrem no meio do mato, corte árvore. No entanto, na nossa cidade, o pessoal acabou com a Mata Atlântica praticamente para plantar eucalipto. O importante é o eucalipto. No entanto, Salesópolis, muitos daqui queriam fazer plantações diferentes, a não utilizar tanto do eucalipto. Então, isso é uma conjunção muito interessante de saber que a aplicação da experiência emocional local sendo coordenado à formação social. Então, você tem uma capacidade e você tem uma cidade variada, cidades que deu certo. Então, quem que vai controlar o quê? Se você começar a atrapalhar e não ajudar em certas formações, você vai ser atacado. Então, serve como experiência também política, econômica. As cidades, cada cidade serve como experiência política econômica. Então você tem uma cidade que praticamente é um mini país, que é Salesópolis. Temos água, estrutura, terra, temos pedra. Para que vamos ensinar o Brasil
a coordenar politicamente a formação. Então, há uma contaminação política, doravante mesmo, as questões emocionais. Você atrapalhar o outro e não coordenar uma formação social que possa coordenar uma cidade e apresentável e ser um mapa de construção laboratorial, ou seja, servir para outros locais. Então isso foi atrapalhado. E por quem aqui na cidade? Há um grupo atrapalhando. Ou seja, coordenar e causar uma capacitância acima, ou seja, transformar a pequena cidade de Salesópolis num país acima de primeiro mundo. Isso é possível. No entanto, ele é, ele é a marca praticamente de uma formação nova mundial. Então, você causar um experimento e observar uma cidade se desenvolver e causar um experimento e desenvolver uma cidade devido à facilidade de entrega de coisas, como humanos. Tá entendendo? O ataque às cidades relacionada a condições ideológicas é para a depredação, para que não haja uma formação da capacitância local, cujo a política e a entrada de política possa coordenar uma cidade interessante ao patamar escrito e mostrado a ação a esses outros políticos ou cidades, que é o Estado, que é a formação federativa nacional. Ou seja, nós somos experimento, então nós fomos atacados como experimento de capacidade de desenvolver um processo de cidades que seja praticamente perfeita na ação humana, não excedendo as questões de humanos locais, e se o controle natalino realizado ao fundamento emocional dentro da cidade, seja ciclovia, seja pescaria, seja piquenique, seja cinema, seja futebol, seja fanfarra, seja coordenação de músicas para as crianças, tudo isso é muito importante, porque a Salesópolis não é tão pequeno, nossa área. No entanto, não precisamos depredar o local para construir uma cidade. Isso causa uma formação de senso mundial, né? Isso, as pessoas precisam de pessoas para condicionar o capital. Ou seja, o quanto de dinheiro precisa uma empresa e para quê? E o que está acontecendo? Isso causa descontrole. Então, a ação, da água e do laboratório, condicionado como entre aspas, né, água e laboratório, é a capacidade humana sendo atacada porque ele sabe formalizar o laboratório. Então, você tem estrutura humana que possa coordenar uma formação de uma ciência, vamos dizer, de separação e uma ciência de junção para trazer elementos onde não possa utilizar de sofrimentos ou substância de corpo humano, onde não necessite de tantos doentes para manter uma sociedade, né? Ou um órgão, ou seja, você dá um determinado tempo desse órgão não necessitar mais. Isso é importante. Por quê? Porque foi capturado pessoas que estão lesando. Então, a ação do perito médico, sim, isso estão tudo conjunção. A ação do perito médico é importante e a ação do médico sobre a formação de não estar corrompido. É corrompimento que você precisa ver. E ou conscupiscente com a situação. Então a importância do perito médico é muito, muito, muito importante. Da mesma forma que não necessitar de uma perícia, porque não teremos mais doente. Então, um órgão estaria contado nessa formação, sim. No entanto, ninguém precisaria dessa questão. Ou seja, o INSS funcionar porque existe o aleatório.
O INSS funcionar porque pessoas ficam doentes, isso é real. O INSS funcionar com um plano também de lucro, por que não, né? Mas ele funciona porque existe rotação de dinheiro e o governo injeta dinheiro nos locais e o imposto é importante porque o imposto faz com que tenha esse óleo nesse motor. Tá? Mas respeitar a isenção também. Né? A isenção. Agora, o que que isso se liga? Se liga a tudo. Porque a formação da aplicação da dificuldade e essa formação do desequilíbrio, não tirar a estabilidade local, tirar a estabilidade judicial, tirar as estabilidades de industriais, é da mesma forma proposital. Então, isso são formações de controle. E quem está causando isso? Como que vocês causam isso? E por que vocês causam isso? Tem medo? Medo, comércio? Parece que o Brasil é deserto. Não tem nada no Brasil. Tem pessoas que fazem coisas como o gato enterrando a bosta, mas o Brasil é cheio de riqueza, é importante. Então é o processo daquilo que eu entendo da fivela de prata que eu tinha, e o cara não deu importância, né, da fivela de prata, mas a fivela bonita tinha muito valor, e eu dei de presente a alguém porque tinha valor, não vendi. Mas eu não vendi pro homem que queria comprar. E só achei estranho, ele deu um preço muito maior, muito alto. Então minha mãe falou: não, não venda não. E para mim, né? E eu não vendi. Era no meio da minha Austrália, tinha uma vela muito cara. Então parece que o Brasil é um monte de porcaria. Entendeu? O Brasil não tem nada aqui. Os portugueses vieram da Europa aqui e trouxeram rama e muda e semente para plantar tudo que tem o local aqui plantar. O Brasil era um deserto. Cara, o Brasil é grande, tá cheio de coisa, pedra, metais, tudo. Para de ficar desfazendo nosso país, por gentileza. Tá? Dizendo que o Brasil não é importante. O Brasil está sendo saqueado. Você vê países super ricos aí, fazendo tudo outra coisa? Tudo do Brasil. Tudo do Brasil. Tudo do Brasil. Pode, pode, mas estão esbanjando. Quando você o esbanjamento não pode. Então, esses ataques é sobre isso, viu? Controle nacional, pedra, ouro, terras, metais e o esbanjamento. Você tem 15, tem uma Ferrari dentro. Tudo bem, as empresas de Ferrari, de Lamborghini, elas podem captar mais lento e não ter gasto excessivo. No entanto, os caras querem comprar. E cadeias de meninas sendo tirado o suco e sendo prostituído. E a cocaína virou uma lavagem de dinheiro dessas coisas. Então não são a cocaína que dá lucro. É órgão, óleos. Isso é absurdo, gente. E outras coisas. Então eu digo que as pessoas que estão relacionadas a esse. Vamos fazer uma configuraçãozinha nova hoje? Ou mexer com as contas dos outros? Eu não sei que poderes deram para entrar nisso. E não que você tenha essa formação desesperada, né? Vou fazer cagada e sumir. Tá? Então eles coordenou um montante de informação absurda, criminosa, que o seu elemento, amigo, colega, está relacionado a genocídio humano. Sendo um fato ou sendo uma mentira, isso coordena a ação de um movimento. Passa uma informação de um pega-ladrão. No entanto, você precisa focar. O foco é que dentro da formação dos aplicativos e a segurança que precisa desenvolver as redes sociais,
está relacionado a essa informação, ou seja, quem é que vai mexer com as contas dos outros, sabendo que uma pessoa deficiente precisa de dinheiro mensal, sabendo que uma pessoa deficiente é cega, a pessoa deficiente tem dificuldade de locomoção, e ainda mais sabendo que foi dificultado. Ou seja, não dificultado seu parâmetro normal, dificultado criminosamente. Então, isso é a marca. Alguém tá com problema de entender isso? Achar que isso é uma vergonha para mim? Para eu receber alguma coisa do governo? Eu acredito que isso é uma justiça social. Isso é feito por coordenação de assistência social. Aquela assistência social com mulheres e homens tem a capacidade de saber de discriminação. Da mesma forma, dentro dos locais. Então, eu estou me mexendo, tá? E eu tenho uma capacidade humana, mas tenho dores. Eu estou com 53 anos. Eu tenho uma capacidade fantástica, mas eu estou sendo dificultado na minha compra. Pessoas locais estão dificultando compra no mercado, segurando minha família e dificultando compra que vai fazer com que tenha uma ação alimentícia melhor. E o pior, coordenar tudo isso que foi falado com a formação de escutas, que deveria ser importante, gastando bilhões, porque alguém tem que pagar isso, para coordenar cuidar do Joca, no mínimo 3 pessoas, né? Fiquei sabendo. Isso, se você for gerar 10 mil por mês, mais o encargo social, isso vai para 60 mil reais mensais. Isso pouco. Ou seja, o governo está gastando bilhões de dinheiro para pagar seguranças e os caras estão atacando deficiente físico. Os caras estão dificultando o dinheiro porque o dinheiro é a junção da internet, a internet cobra. Então, sobre o NIS, que é importante, o governo entregou, eu devo ter uma internet gratuita. Eu devo ter até um telefone gratuito. Isso é justiça, isso é correto. Mas eu pago a internet caro. Eu deveria ter uma internet gratuita. A água não está vindo zerado para mim. E eu agradeço. No entanto, eu tenho que condicionar elementos de compra, de movimentação bancária. E eu pago conta, eu pago cartão. Pago bastante dinheiro. E por que eu gasto mais? Porque eu estou tendo dificuldade de compra local. Isso é crime. Então o governo gasta bilhões para observar numerações, ou seja, você é um número. Como que você vai coordenar onde está sendo feitos os gastos errados? A importância das escutas, porque as escutas geram formação, no entanto, não deveria ter o processo dessa geração da escuta. Ou seja, ele deveria ser atacado, porque ele encontrar pessoas dificultando a vida do outro. Como entram, eles permitem a entrada de pessoas aqui estranhas. Nos locais. E eu quero ter uma concorrência, esse monopólio de informação e executar a formação em uma atividade difíceis e você não ter uma concorrência. Porque o grupo que está organizado sobre isso está relacionado a crimes contra crianças e coisas mais. Tá? Estão caçando. São especificamente pessoas dentro, não concordo que seja uma organização total dentro da telefonia ou uma formação de entrega de internet. Ou seja, a ação em si de trazer uma internet nova como formação de disputa ou uma aplicação de uma telefonia nova como formação de disputa não deve ser coordenado como lavagem de dinheiro. E sim simplesmente sobre o fato da paga do valor da internet. Não como lavagem de dinheiro. Porque existe essa coordenação, essas entradas. E o chip telefônico, as ações de
da hardware, né, da construção do celular tem que ser observada, tem que ter entre o laboratório e a água outra vez. Você condicionar a capacidade humana a observar através de equipamentos o seu celular. Eu levar meu celular para um local aqui em Salesópolis onde essa pessoa seja tão especializada que ela vai observar um hardware diferente ali, que esse hardware pode estar entrada a outras coisas, ou seja, podendo ser o chip telefônico. Então, as empresas, claro, Vivo, a TIM, deve ter outras empresas, a Oi, todas as empresas de telefonia, ela precisa verificar, porque eles estão passando chip aqui, já com entradas, esse green card, ele vem junto com o sou contra a pedofilia, né? Não, eles são pedófilos e estão vendendo criança. É o contrário. É o pega ladrão, apontando para escapar. Então, a ação de dentro do sistema, voltando, claro, a ação de dentro do sistema, que esse pessoalzinho que vão fazer uma nova configuraçãozinha para você, especial, ela tem que ser coordenada por órgão mundial e nacional, se possível, a falar sobre aquela configuração e como vai funcionar. E o link, tudinho. Isso é importante, porque senão vai virar. O seu fundamento vai virar uma medida de captação de colheita, como se fosse buscar frutas escondidas, no caso já captada através do número. Ou seja, você vai morrer pessoas todos os dias, talvez até milhares e milhões de pessoas todos os dias. E se as pessoas têm dinheiro, eles têm conta. Eles são captadores dessas informações, no entanto, observando pessoas, alguns específicos, vocês são muito grandes, fazendo mal para essas pessoas para ficar fechado o dinheiro na conta e eles vão lá e limpam. Isso não causa deslucro a ninguém. Isso é um golpe. Porque eles podem capturar famílias inteiras que estão bem, ricas. As pessoas não perceber. Dá um golpe. Rouba dinheiro. Isso é fácil? Não. Isso tem que ser muito difícil. Mas a ideia é essa. A ideia dessa entrada e fazer essas formações é essa. Essa é a ideia. Mexer com ações até mesmo, óbvio, das urnas eletrônicas, tá? Então, essa coordenação está ligada a tudo isso. Dificuldade do meu impressor de não funcionar, que deve funcionar como um fone de ouvido. É para isso que tem impressora. É só uma caixa grande, mas é um fone de ouvido e deve funcionar. E não está funcionando. Até mais e eu espero que tenha ajudado. Pelo menos eu estou falando de um todo e não só de mim.